mercado de câmbio, quando o dólar está oscilando, geralmente as outras moedas vão acompanhando. O dólar, a oscilação do câmbio no Brasil, ela é extremamente influenciável por notícias. Mas se eu mandar o meu dinheiro para os Estados Unidos, eu vou pagar imposto, obrigatoriamente a natureza de câmbio tem que ser transferência de patrimônio. Então, assim, a nossa operação que vai ter sempre uma pessoa para atender o cliente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. E hoje vamos falar sobre um tema super importante na vida de cada um imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo você que eventualmente viaja, vem muito aos Estados Unidos, faz negócios internacionais, que é o mercado cambial. E para isso eu tenho um convidado super especial, um amigo, empresário brasileiro, que já mora aqui há alguns anos, veio lá de Orlando para gravar especialmente aqui o nosso podcast. Estou falando do Marcos Rocha. Marcos, seja muito bem-vindo. Estou, assim, honrado por ter aceitado o meu convite de participar desse bate-papo. É o que eu costumo dizer para todo mundo que vem aqui. Não tem uma pauta, não tem um script, a gente vai falar de negócios, a gente vai falar, obviamente, de câmbio, que é a sua experiência, e contar um pouquinho da sua história como imigrante brasileiro, empresário bem-sucedido aqui nos Estados Unidos. A gente sempre preza em trazer bons exemplos de brasileiros que têm feito a diferença aqui nos Estados Unidos, Legal, empreendendo. Então, sinta-se à vontade. É como se a gente estivesse numa mesa, nós estamos numa mesa de um podcast, mas poderíamos estar numa mesa de bar, num restaurante, conversando. Trocando uma ideia, é isso aí. Isso. Então, a primeira pergunta, Marcos, tradicional. Antes queria falar, Abel, a honra é toda minha, agradeço o convite, vai ser um prazer a gente conversar aqui para falar sobre esse assunto, mas vamos lá. Maravilha, eu já fico agradecido desde já. A primeira pergunta é muito simples. Quem é Marcos Rocha? Conte um pouquinho da sua história, seu background e como você veio para os Estados Unidos, o que te motivou, enfim. Perfeito. Vamos lá. Então, sou de Teresópolis, né, que é a cidade serrana do Rio de Janeiro, Brasil, e com 18 anos, mais ou menos, entrei no mercado de câmbio, ou seja, estou entregando aqui minha idade, mas não tem problema nenhum, estou há 28 anos no mercado. E tá jovem, tá bem jovem. Exatamente. Já comecei, na verdade, a minha carreira no mercado de câmbio. Tá? Bacana. Então, assim, ali naquele momento eu trabalhei em algumas empresas durante mais ou menos uns 8 anos e fundamos a Inaut há 20 anos atrás. Tá? Inaut é uma empresa especializada em câmbio. Exatamente. Correto. É uma empresa especializada em gestão de operações de câmbio. Ok, tá? Maravilha. Então, a gente já tem hoje 20 anos de existência no Brasil. E ao longo desses 20 anos a gente vem ajudando as pessoas físicas ou jurídicas a remeter seus recursos para fora do Brasil ou receber recursos de fora do Brasil por diversos motivos, né? Assim, que levam as empresas ou pessoas físicas a ter a necessidade de fechar um câmbio. Tá? Maravilha, Marcos. E qual que é, hoje, com a sua experiência, o principal motivo pelo qual, principalmente o brasileiro que mora aqui, ou o brasileiro que tem lá, vai fazer uma contratação de uma operação de câmbio? Qual que é, na sua experiência, o principal motivo e a razão? Na verdade, são diversos. Tá? Então, vamos falar assim, por exemplo, todas as pessoas jurídicas que importam ou exportam precisam fechar um câmbio para pagar a sua importação ou vender a sua exportação. Pessoas físicas. Exemplo que é muito normal e acontece muito, inclusive é um volume muito grande de operações nesse sentido, principalmente nos dias que a gente está vendo hoje aqui. São pessoas físicas que querem dolarizar patrimônio, querem tirar recurso do Brasil para investir fora, comprar imóvel, ou até aqueles que estão hoje assim, pensando em se mudar do Brasil e precisam mandar seu dinheiro para fora. Operação sempre 100% legal, via Banco Central. A gente consegue ajudar e concretizar a operação de forma que o objetivo fim aconteça, que é ter o dinheiro pagando o seu imóvel ou alocando na conta, fazendo qualquer investimento. Maravilha. Você tem números, Marcos, do quanto que movimenta esse mercado, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, de câmbio? Então, na verdade, são muitos milhões de dólares mesmo, tá? Assim, não tem esses números agora exatos, mas eu sei que assim, o volume é muito grande de operação e até nesse momento agora que após a eleição cresceu muito. Isso que eu ia te perguntar, depois da eleição mudou o cenário político no Brasil, a procura tem sido cada vez maior. Tem sido maior, tem muita gente hoje olhando para fora do Brasil,
para a questão de uns querendo se proteger mesmo, inseguros com o governo atual, outros porque, enfim, querem investir fora, se mudar, e o volume realmente é muito grande operações. E a maior parte, imagino, das suas operações são em dólar, né? Transações com dólar, real e dólar. Assim, o grosso é em dólar, tá? O maior volume é em dólar e seguido do euro. Ok. Depois vem o euro. Porque eu tenho um dado, não sei se você sabe, o dólar hoje corresponde a 85% de todas as transações, né, cambiais no mundo, Sim. é o dólar. Então, quer dizer, 85% é um número extremamente significativo, Com mesmo certeza. que o euro tem um peso significativo, mas o dólar é líder, vamos dizer assim, disparado, até porque as transações, a maior parte das commodities, né, do mundo, são todas elas cotadas em dólar, né? Então acaba sendo um preço de referência, mesmo para os países da zona do euro, acaba usando, inevitavelmente, o dólar como referência. Sem dúvida. Inclusive, a oscilação do dólar, né? Ou seja, o mercado de câmbio, quando o dólar está oscilando, geralmente as outras moedas vão acompanhando. Sim, sim. Ou o viés de alta ou o viés de baixa. Há uma correlação, né? Entre Sim. o dólar, a variação do dólar com outras moedas. Sim, com certeza. E como é que você vê o câmbio real-dólar para esse ano de 2023? Eu sei que câmbio, eu tô te colocando numa saia justa. Não é saia justa. O problema é que assim, a bola de cristal não tá com defeito, né? Mas vamos lá. Não, a questão não é essa, é brincadeira. No fundo, assim, a gente está no momento agora que, assim, existe até uma tendência de queda do câmbio, tá? Depois que aconteceram as eleições no Brasil, a gente tinha uma expectativa de uma queda do dólar considerável até para janeiro, tá? Que não aconteceu por diversos motivos. Então, assim, o dólar, a oscilação do câmbio no Brasil, ela é extremamente influenciável por notícias, né? Então, por exemplo, como a gente tem um cenário político e econômico hoje que é muito instável, então uma fala do governo que o mercado não goste já faz com que o dólar suba. Tá? Uma atitude, vamos dizer assim, a decisão que o governo tome, algo novo que ele lance para o mercado e que o mercado não goste, né, não aceite, não tenha a boa aceitação, o dólar sobe. No momento que está tudo bem, as coisas estão mais calmas, e aí a tendência, né, é de queda. Então, por exemplo, para o momento, tá? Estou dizendo assim, para o momento. Então, a gente acreditava realmente num dólar mais baixo, que vem acontecendo agora, exatamente nessa semana. Né? Por quê? Porque as coisas... Só é importante, nessa semana, nós estamos falando da segunda semana do mês de abril, ok? 2023, quando está sendo gravado, porque eventualmente o podcast vai no ar num outro período, aí a pessoa pode... Claro. Está sendo gravado na segunda semana de abril do ano de 2023, que fique claro. Então, e apesar de ter sido esperado uma queda que está acontecendo agora para janeiro, de janeiro para cá não aconteceu, pelo contrário, teve altas significativas por conta disso. E aí o cenário não é só o cenário político brasileiro, também tem questões externas que influenciam, né? Acontece uma guerra. Questão da Ucrânia lá, mexe com o mercado de câmbio no Brasil, o dólar sobe. Então, é muito influenciável por notícias internas e externas envolvendo político e econômico. Né? Mas eu acredito que agora, para 2023, se tudo correr bem, que a gente vai ter, enfim, eu acredito mais no dólar mais amigável do que ele bem mais caro. Ok. Tá? O que é bom, né? De maneira geral, para negócio, para o brasileiro, sem dúvida, né? Que quer investir para cá. Sem Por que eu digo isso? Interessante. Você que está aí no Brasil, né? Muitas vezes acha assim, o pessoal que está lá, que mora nos Estados Unidos, que está aqui no caso, né? Prefere o dólar forte, o dólar alto. Quando ele cai, como se fosse ruim para a gente. Não, pelo contrário. Acaba gerando até mais negócios, né? Para todo mundo, não é ruim. E porque, assim, por exemplo, os juros no Brasil tá alto, né? Então, quer dizer, isso daí faz com que normalmente o dólar teria que cair, né, contra esses juros altos, porque obviamente entra muito investimento no Brasil, né? Ou seja, sim, atrai mais capitais. Não justifica essa alta, e o que justifica essa alta no caso, que a gente teve algumas aí de janeiro para cá, vamos colocar assim, é justamente a instabilidade, as notícias, né, que às vezes não são boas e impedem do mercado seguir o seu rumo. Então, pegando o gancho aí nessa sua exposição, você acha que dá para o brasileiro sonhar com o dólar na faixa dos R$4? Não. Aí eu já acho bem difícil, tá? Não acho que é uma realidade a curto prazo. Hoje o dólar está trabalhando na casa dos R$4,90, nesse momento agora.
Logo após a eleição chegou a 5,50, né? 5,49. E eu acredito que dentro de uma realidade, sendo bem realista, tem até uns 4,70, ele pode ir. Pode ir, maravilha. Tá? Eu costumo dizer, né, os colegas economistas aí podem confirmar, o dólar é uma das variáveis de maior dificuldade de previsão. Total. Quando você diz de variável macroeconômica, total. Muito difícil. Eu, por exemplo... Se você tiver um modelo, né, Marcos, que consegue prever, você vai fazer fortuna. Então... Com certeza. Não, e até brinco, a gente fala muito, conversa muito com os clientes, né? Os clientes muito perguntam isso, eu falo, pergunta de $1 milhão, tá? E eu digo o seguinte, por exemplo, a melhor estratégia, na minha opinião, é fazer um preço médio. Se você é comprador, caiu um pouco, compra. Mas não compra tudo que você tem. Toda a tua demanda, a menos que você precise. Caiu mais um pouco, compra mais um pouco. Eu faço isso. Sim. Né? Ou seja, eu não consigo acertar, para mim, o melhor momento de comprar. Então, quer dizer, por isso, porque o mercado ele é totalmente instável e imprevisível. Todo dia tem compradores e vendedores, uma notícia afeta, como você mesmo falou. Você vê, hoje eu lido com os maiores especialistas de câmbio no Brasil, das mesas de interbancário em São Paulo, que é onde ferve o mercado de câmbio mesmo, entre os bancos. E esses especialistas hoje, que eu me relaciono ao longo desses anos todos, não tem opinião. Você vai falar com os caras assim, tá, pô, o dólar tinha que, como o juros está alto, como isso, como aquilo. Tinha que estar assim, mas não está. Não, eu acredito numa queda. Eu acho que o dólar está caro. Mas o problema é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. A questão política, como eu falei e repetindo aqui, é que influencia demais. É verdade. E quando você fala em operações de câmbio, uma dúvida que é muito recorrente, tem muito a ver, inclusive, com o público, a audiência desse podcast, é a relação da tributação. Né? O cara traz o dinheiro, muita gente acha, poxa, vou mandar um dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, e aí? Vai afetar? Porque tem uma modalidade, né, de disponibilidade, correto? Tem. Você poderia explicar um pouquinho para o nosso público? Porque às vezes a pessoa fica preocupada, eu até sou entendido que eu trabalho na área de taxation, né? Eu entendo, mas você que está lá, vamos dizer assim, na mesa, na ponta, com o cliente, é bom que você explique isso também para que fique claro. Então, na verdade é o seguinte, se a gente for focar aqui no... Porque, assim, o câmbio, ele a quantidade de naturezas de operações de câmbio é uma coisa muito grande, né? É muito extenso esse assunto. Mas aí, se a gente for focar aqui no que eu acho que é mais relevante, que é a questão das pessoas físicas que trazem dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, aí eventualmente a gente recebe uma pergunta assim, mas se eu mandar o meu dinheiro para os Estados Unidos, eu vou pagar imposto lá? É muito comum, né? Isso muito é muito comum. Isso. Aí eu digo o seguinte, com relação à tributação em cima do teu dinheiro nos Estados Unidos, a partir do momento que você morar lá, tudo bem. Aí você vai ter a necessidade de pagar imposto dependendo do teu status imigratório, vamos colocar assim. E aí é sempre importante uma pessoa como você orientar como que vai ser a questão tributária do dinheiro, né, que a pessoa trouxe para cá e tudo mais. Mas na questão do câmbio, e principalmente as pessoas que não estão morando aqui, que moram no Brasil, que estão mandando dinheiro para cá, seja para comprar um imóvel, seja para fazer uma disponibilidade no exterior, que é simplesmente trocar o endereço do dinheiro da conta dele no Brasil para a conta dele nos Estados Unidos, o único imposto que tem é o IOF. Por quê? Isso aí. Porque a gente está tratando de um dinheiro que já foi tributado no Brasil. Tá? Então, ele ganhou esse dinheiro em algum momento e já é uma liquidez que ele tem dentro do imposto de renda dele. É um lastro, né? É um lastro que ele já tem esse lastro no Brasil que ele só está transferindo. E está transferindo para cá. E aí já recebi perguntas, né, de casos que falam assim, mas se eu comprar uma casa lá, dizem que eu tenho que pagar imposto. Não, você vai pagar até imposto se você alugar a tua casa e tiver uma receita de aluguel. Exatamente. Mas fora isso, não. Você vai comprar um imóvel, imobilizou teu capital, não está tendo receita nenhuma. E aí os IOFs... E mesmo o aluguel, gente, pegando o gancho na exposição dele, geralmente o brasileiro, ele constitui uma LLC, que é uma entidade legal, né, uma empresa aqui nos Estados Unidos, e você vai deduzir as despesas que você teve naquele imóvel, né? Tudo isso vai deduzir. Eventualmente você vai pagar o imposto de renda somente sobre o lucro. Exatamente. Tá? Então você vai ter uma receita de aluguel, não é sobre o valor total, você vai deduzir as despesas, o property tax, você vai pagar um imposto como se fosse o IPTU, vai pagar, evidentemente. Mas na transação, como o Marcos explicou muito bem, não vai ter, né, Marcos? Não. Aí o único imposto, como eu tinha comentado, é o IOF, que é o imposto que é no Brasil, inclusive. Que é no Brasil, que é o imposto sobre a operação financeira. Né? Então, assim, e que varia
no geral, entre 0,38% a 1,10%. Tá? Ou é 1,10% ou é 0,38%. Existe uma diferença aí de 0,72% entre um e outro. E o único IOF, que é 1,10% na legislação vigente, é da disponibilidade no exterior. Quer dizer, é o maior IOF, né? É o maior IOF que tem. E qual é a operação de disponibilidade? Ela trata das transferências entre pessoas físicas de mesma titularidade residentes fiscais no Brasil. Tá? Então, se você pega um brasileiro que é residente fiscal lá, declara imposto de renda lá e quer alocar recurso numa conta de mesma titularidade fora do Brasil, é a disponibilidade e, nessa natureza, vai pagar 1,10% de IOF. Agora, se ele aporta capital, por exemplo, na LLC, igual você falou, que ele abre aqui, aí é 0,38%. Se ele quer comprar um imóvel, aí a gente, inclusive, conversa isso muito com os nossos clientes e recomenda, olha, para que você vai mandar esse dinheiro? A gente sempre procura entender qual é a demanda do cliente. Eu pretendo comprar um imóvel, mas eu quero colocar lá na minha conta do Bank of America ou qualquer outro banco que ele tenha conta aqui. Aí eu digo, olha, mas se você vai usar esse recurso para comprar imóvel, não faz a disponibilidade, você vai pagar 0,72% a mais de imposto à toa. Você pode pagar direto a Tário Company, por exemplo, que é a companhia de títulos aqui, o cartório. E aí você tem um desconto no IOF. Agora, você tem o IOF mais barato porque o que dita a regra do IOF é a natureza da operação, que nesse caso seria aquisição de imóveis e não disponibilidade. Agora, tem uma natureza que é também transferência de pessoas físicas, entre pessoas físicas de mesma titularidade, mas que custa 0,38%, que é quando o brasileiro que sai do Brasil e faz a declaração para a Receita Federal de saída definitiva. Isso que eu ia te perguntar. Você chegou num ponto importantíssimo. Então, porque muito... Não, que você já puxou o assunto, foi ótimo, perfeito. Você já adivinhou. Legal. Que você começou a falar, eu falei, caramba, muitos brasileiros que estão aqui conseguem lá o green card, a residência fiscal. Sim. E dependendo do caso, não todo caso, tá, gente? Depende de cada caso, que às vezes você tem muito vínculo no Brasil, muitas vezes não compensa você dar o que ele falou, a declaração de saída. Primeiro você faz uma comunicação. Depois você declara a saída. Quando você declara a saída definitiva do Brasil, você não precisa mais declarar o imposto de renda. Eventualmente você tem bens, você tem imóveis, você vendeu. Exatamente. Aí você quer trazer o dinheiro para cá, então o IOF é menor, é isso? Sim, exatamente. Ou até assim, porque no momento que a pessoa toma a decisão de comunicar à Receita Federal que está dando baixa na sua residência fiscal no Brasil, ela pode ter não só patrimônio no Brasil e deixar patrimônio lá, como também dinheiro em conta. Né? Obviamente que esse dinheiro em conta, a partir do momento que deixa de ser residente fiscal, ela não pode mais manter ele aplicado como um brasileiro, porque muda a regra, tá? Só que, inclusive, no momento que a pessoa faz essa definitiva, o correto é que ela informe aos bancos que ela tem conta que ela está deixando de ser residente fiscal no Brasil, porque essas contas vão ser encerradas, tá? Sim. Ela não tem mais, assim, ela não... Se ela quiser ter uma conta em reais no Brasil, tem que ser uma conta CDE, que é a conta de não residente. Como se fosse uma conta, mesmo de estrangeiro, né? É a conta de domiciliado no exterior. Isso. Tá, exatamente. É como se fosse uma conta, porque ela se torna para a Receita Federal do Brasil um estrangeiro. A pessoa se torna um estrangeiro. E aí o que acontece? Ela perde, ela não pode mais utilizar a disponibilidade no exterior. Obrigatoriamente, a natureza de câmbio tem que ser transferência de patrimônio, porque ela saiu do Brasil, manteve um patrimônio lá e está transferindo o seu patrimônio, seja o dinheiro que ela tem, ou, como você falou, por exemplo, aí tem imóveis, vendeu um imóvel, transfere patrimônio, vendeu outro, entendeu? Ou seja, aí ela transfere o patrimônio dela para onde ela se tornou residente fiscal e está morando agora, usando essa natureza de transferência de patrimônio, que para isso o IOF também é 0,38%. Então acaba tendo uma vantagem. Uma vantagem. Que bacana, que bacana. Você, pegando um pouquinho agora o gancho lá do início da conversa, você falou que é de Teresópolis, ok? Eu sou de Teresópolis. Começou a empresa em Teresópolis? Não. A sua empresa em Teresópolis? Não, eu nasci em Teresópolis, morei até os 17 anos. 17 anos fui para o Rio de Janeiro, entrei no mercado de câmbio numa oportunidade. E uns 8 anos aí, trabalhei em 3 corretoras de câmbio. E na terceira que a gente trabalhou, a gente fundou a empresa que a gente tem hoje. E aí acabou, enfim, tomando vida própria e temos essa operação já há 20 anos. E essa empresa você fundou no Brasil? Fundei no Brasil, ela continua lá. Porque, na verdade, é o seguinte, então, como eu te falei, é uma empresa de gestão de operações de câmbio, tá? Que trata da legislação de câmbio no Brasil. Né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos,
Você não fecha câmbio. Se você quiser mandar um dinheiro para fora daqui, você chega no seu banco e faz uma ordem de pagamento em dólar, e lá no país que está entrando o recurso, é que aí, conforme a legislação de câmbio local, tem que ser convertido ou vai manter em dólar e tal. O Brasil, por exemplo, você não tem a possibilidade de manter moeda estrangeira em conta corrente. Né? As contas lá são em reais, então obrigatoriamente tem que ser convertido. Existe toda uma regra, uma legislação de câmbio para tratar dessa conversão, que aí vai de caso a caso, dependendo do que é o motivo e etc. Né? Para que a operação possa acontecer e o recurso possa ser convertido. Tem limites, não tem? Acho que não sei se Tem é limite. 3 mil ou 10 mil, alguma coisa nesse sentido. Como é que é isso? Não seria isso. No caso aí é o seguinte, existe hoje uma regra do Banco Central que até 100 mil reais você não precisa comprovar a origem do dinheiro, tá? Então, a gente, por exemplo, que a gente chama de cadastro simples, tá? Nesse caso aí, o cliente se cadastra, nem apresenta imposto de renda, ele só apresenta identidade, CPF, comprovante de endereço, a gente abre um cadastro e ele ganha um limite de 100 mil reais por ano, tá? Então, na verdade, não é suficiente para a maioria das operações. Para a gente, porque de 100 mil reais para baixo, o Banco Central não exige que comprove a origem do dinheiro e capacidade financeira. Daí para cima, 101 mil reais, ele já é obrigado a apresentar o imposto de renda dele. Então, vamos supor que ele tenha a necessidade de fazer uma operação de 50 mil dólares, 100 mil dólares. Ele precisa apresentar o imposto de renda e aí vai ser analisado pelo compliance de algum banco que ele está utilizando, alguma instituição financeira, a documentação dele, e que basicamente o documento mais importante nesse caso é o imposto de renda, onde vai demonstrar o lastro, capacidade financeira e a liquidez que ele tem. E se a pessoa fez a declaração de saída? Então, aí, quando ela faz a declaração de saída, dentro daquela declaração está tudo que ele deixou no Brasil. Aí tem lá o lastro dele. Tem lá o lastro dele. Vamos supor que ele tem lá 10 imóveis, vendeu 2. Comprova a venda, a gente atribui o limite. Ele consegue trazer. E uma outra coisa interessante também. O cara tem lá um imposto de renda e, de repente, tem lá um recurso até baixo num determinado momento, mas vai vender algum imóvel e precisa remeter esse recurso porque está comprando outro fora ou qualquer outro motivo que ele queira mandar o dinheiro para o exterior. Nesse caso aí, o que acontece? Por exemplo, agora, no dia de hoje aqui, o imposto de renda que está valendo é o de 2022/21. Né? Tem um prazo esticado esse ano até 31 de maio para apresentar o novo imposto de renda no Brasil, que vai ser o de 2023/22. A partir de 31 de maio. Acabou o prazo, você já pede um novo documento, correto? Já pede um novo documento para atualizar cadastro, atualizar limite e tudo mais. Tá? Esse limite é o que a capacidade financeira do cliente ele tem para poder operar. E aí o que acontece? Aí vamos supor que hoje ele vendeu um imóvel, né? Que não está nesse imposto de renda essa venda, porque a gente está falando do imposto de renda referente ao ano de 2021. E ele vendeu agora. Vendeu agora. Não tem problema nenhum. Eu mostro que o imóvel é dele, estava declarado no imposto de renda dele, a gente apresenta o compra e venda do imóvel ou a escritura, e comprovando a venda daquele ativo que ele tinha e atribui esse valor de limite, ele pode remeter. Ok. Isso é feito pelo compliance do banco. As instituições financeiras, o Banco Central, ele passa essa responsabilidade para as instituições financeiras de compreender. Assim, existe uma legislação do Banco Central que chama Conheça o Seu Cliente. Tá? Nisso aí, o banco ele tem a obrigação de conhecer o cliente, saber quem é, o que faz e também de entender a origem do recurso, para que não se transacione nenhum recurso ilegal. Ok. Você já comentou, você já atua com o câmbio há 20 anos, né? A empresa no Brasil. Sua empresa é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente tem equipe no Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Mas a nossa sede principal está no Rio de Janeiro, nossa equipe está lá. E aqui nos Estados Unidos, já há 6 anos, a gente tem um braço comercial da operação que eu que toco, mas aqui ela existe, a empresa é constituída aqui, só que ela é pura e simplesmente para captação de clientes. Porque, como eu te falei, o cliente daqui, ele fecha câmbio comigo? Fecha câmbio comigo, mas lá do Brasil para trazer dinheiro para cá, ou lá do Brasil quando ele manda o dinheiro dele para lá, ele tem que fechar o câmbio, ou para converter a moeda estrangeira para o real, ou vice-versa. Entendi. Então, a gente trata a operação de câmbio, que é obrigatório ele fazer, lá no Brasil.
E você está aqui há quanto tempo, Marcos? Eu estou aqui há 6 anos. E sempre trabalhou com câmbio? Sempre trabalhei com câmbio há 28 anos e trouxe essa operação para cá. Então, aqui nos Estados Unidos também, você trabalha com... Você não tem outros negócios? Você empreendeu alguma coisa? Tenho, mas na verdade é o seguinte, assim, o carro-chefe é a operação de câmbio. Aham. Óbvio que, até você comentou no início, como é que você veio parar E aqui, né? porque a gente entrou, que câmbio é um assunto super, todo Sim, mundo quer saber das regras, principalmente para o brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, né? Enfim, é uma claro. coisa, a maior É um parte do assunto brasileiro, interessante, sem né? E dúvida. ele tem vínculos com o Brasil, ou tem um imóvel, ou tem dinheiro aplicado lá, tem algum parente, Sim, evidente, né? Vamos claro. dizer, a raiz está lá. Então Sim. sempre vai estar. É muito pouco provável, concorda, que um imigrante brasileiro não faça nenhuma transação de câmbio durante um ano. Assim, Sim, é com raro. certeza, é raro. É raro. E muitos brasileiros, existem muitos brasileiros que estão estabelecidos aqui com negócios aqui que não dependem mais do Brasil e não tem mais nada no Brasil. Mas tem muitos brasileiros que hoje estão aqui vivendo com o dinheiro do Brasil, né? Trazendo para cá todo Mas mês para pagar suas mesmo contas, aquela etc. pessoa, Marcos, que está aqui e não depende do Brasil, às vezes tem um irmão, tem alguém lá que Sim, precisa de um sim. suporte, vai mandar um dinheiro daqui, entendeu? Sim, agora mesmo, estou É. atendendo a operação de uma cliente que está aqui há 23 anos, já é cidadã americana, e está mandando um recurso para o Brasil para o pai que precisa lá fazer um Então, pagamento. pois é. Então, Às vezes tem um caso familiar, né? sim, Sempre tem, exatamente, é o então, caso. né? Um exemplo sempre vai ter. Mas conta a história de como você vai parar aqui. Então, Conta pra gente. aí foi o seguinte, isso foi a gente sempre gostou muito aqui dos Estados Unidos, né? Eu e a minha esposa. E aí, um dado momento, a gente veio passar umas férias aqui. E naquele ano a gente ficou um mês aqui. E aí ela comentou, pô, esse lugar é demais. Eu falei, concorda, a qualidade de vida é incrível, maravilhoso e tal. Como turista aqui, né? Todo turista gosta muito daqui. E aí ela falou assim, pô, vamos vir morar aqui? E eu sou um cara, assim, muito... Vamos! Né? Tipo, claro! Vamos vir morar aqui. Mas é aquele negócio, né? Coisa de carioca que fala assim, pô, vamos tomar um shopping mais tarde e às vezes não aparece Fala e tal. e tal. Falei uma coisa meio assim e tal. Ela levou aquilo a sério. A gente voltou pro Brasil e no ano seguinte a gente voltou para cá para passar 2 meses aqui. Isso faz mais ou menos uns 9 anos atrás, tá? E aí, nesses 2 meses, ela firme naquela ideia e eu, assim, deixa a vida me levar, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. E aí a gente acabou, numa oportunidade, comprando já um imóvel naquele momento, que foi um excelente investimento, diga-se de passagem, e demos entrada no nosso processo imigratório. Sim. E fomos para o Brasil. Chegou lá e me deu um negócio assim, meio coisa e tal, bateu aquele frio na barriga. Eu falei, pô, né, vou ficar longe da minha família, sou muito ligado aos meus pais, tenho aqui a empresa, tem uma qualidade de vida E boa. sua família, seus pais, irmãos, você tem irmãos? Estão todos Estão todos no Brasil. Todos Só no Brasil. você da sua família que está aqui. E da família da minha esposa também. Também. E aí, Só para comentar, né? A esposa do Marcos, muitos de vocês certamente conhecem, porque ela é uma personalidade pública, né? Sim, sim. Ela é uma atriz da Globo, inclusive, por muitos anos, Muitos né? anos, 20 anos. 20 anos, é a Nívia Stelman, né? A esposa do Marcos que ele está comentando, só para sinalizar vocês. Legal. Aí, enfim, naquele momento eu pensei, e há 9 anos atrás o Brasil ainda estava mais tranquilo, né? Assim, depois piorou muito, né? A questão de violência e tudo mais, que foi, inclusive, o motivo principal da decisão da minha esposa. A decisão foi muito mais ela que tomou do que eu, né? E aí, naquele momento, eu falei com ela, cara, pô, pensando bem, assim... Não sei se é isso que eu quero, tá? Isso lá no Brasil já, depois que a gente veio aqui, comprou casa, deu entrar no processo migratório, chegou lá e falei, cara, pensando bem, tá me dando um nervoso aqui por dentro. Ansiedade. Tá me dando ansiedade, porque a qualidade de vida aqui é boa, tem empresa, tem família, aquela coisa toda, e embora daqui lá... Estabilizado, né? O negócio... Né? Mudar de país não é uma mudança de cidade, né? Então, ela olhou pra mim e falou assim, você tá brincando comigo, né? Porque, assim, você vai comigo lá, compra a casa... A gente dá a entrada no processo migratório, já faz um investimento nisso, né? Que não é brincadeira também. E agora você fala para mim que está em cima do muro? Que história é essa? Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, calma. Se o Green Card for aprovado, a gente vai. E, obviamente, a gente esperou lá no Brasil, porque também isso daí eu disse para ela na época o seguinte, porque tem muita gente que vem para cá, às vezes como estudante, dá entrada no processo aqui, fica preso aqui nos Estados Unidos, aguardando o documento. E não sai daqui. Eu falo, não, isso aí para mim é inviável, porque eu não vou ficar sem ver minha família. Então você fez o processo consular, então.
Fiz o processo consular. Bacana. E aí aguardamos lá o prazo que são 2 anos e meio e foi exatamente 2 anos e meio. E aí nosso processo foi aprovado, graças a Deus, porque hoje eu dou graças a Deus, porque foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, Olha, foi essa mudança isso de que é país. bacana. Eu fiquei em cima O do bom muro, do mas Marcos é hoje que ele já adivinha a pergunta. Quando eu fazia a pergunta, ele já... Que legal. Na verdade, assim, deu um frio na barriga, mas depois eu falei para ela assim, que aí a gente tem fé, né? Eu falei, colocar na mão de Deus, cara. Claro. Se for o plano dele na nossa vida, a gente vai chegar lá, e aí é porque é para ir. Então, a questão aí vai ser, aprovado é porque é para ir. Negado, acabou. E foi aprovada, ela tem, obviamente, a carreira dela, a carreira... fez através fez dela. através dela. Sim, do Fizemos processo. habilidades especiais, que é o EB1. O mesmo processo que o meu. Só que Bacana. o engraçado é o seguinte, o engraçado é que, assim, perguntavam 10 coisas, né, pra gente. Coisas assim que a gente não tinha informação mais, ela não tinha mais a informação. Por exemplo, qual foi a tiragem da revista Caras em 1997 que você foi capa? Mas nem a Caras mais tinha essa informação. Caramba, te perguntaram isso no processo. Você vê, ó, Não, o processo como dela que é são curioso. 2 pilhas assim desse tamanho de coisa, um negócio absurdo. E aí eu fiquei tranquilo, eu falei, isso não vai ser aprovado. Mas até porque, pô, americana, a gente tem a visão do americano, né? Na época eu tinha a visão que é dentro da caixa, né? Então, assim, o cara perguntou 10 coisas, eu tenho que responder 12. Mas não, das 10 eles queriam 3 respostas ali, era o suficiente para o processo caminhar. Né? A gente respondia 7. Então tava bom pra caramba. Tava excelente. Tinha 2, 3, 4 coisas que às vezes não tinha mais a informação. Mas a gente conseguiu suprir bastante das perguntas e foi aprovado. No final das contas, o processo foi aprovado. E aí, quando foi aprovado, 2 anos e meio depois, você ainda tem mais 6 meses ali de uma segunda etapa do processo para cumprir no Brasil. Você passou por isso. Quer fazer exame médico, aquelas coisas eu todas. fiz, na verdade, o meu processo aqui. B1 também. Fez aqui. Que eu vim como estudante, fiz um mestrado, trabalhava num banco lá em Nova York, aí mudei para a Flórida. Entrei, levou também 2 anos. É engraçado, ó, como que há certas similaridades na vida do imigrante. Você falou, não, vou esperar ser aprovado. Eu só fui comprar minha casa e falar assim, vou ficar nos Estados Unidos mesmo, apesar de já morar aqui, já estava trabalhando, já tinha cargos executivos que eu, na época, atuava, né? Sim. Depois que chegou o Green Card. Porque você fica naquela, uma ansiedade, né? Igual você falou, eu tive esse mesmo sentimento. Falei, vou esperar. Aí quando o meu Green Card foi aprovado em outubro, aí logo eu comprei minha casa, aí eu fui estabelecendo minha vida. Claro. Enquanto você fica naquela, né? Se vai ou não vai. Igual você comentou algo que é meio que similar. Mas a questão da casa, por exemplo, a gente comprou... você comprou antes. Há 6, comprou a 9. Sim, mas sim. Foi uma oportunidade boa na Mas época. você viu como investimento. Como investimento. No meu caso... Eu vim com a família também, vim como estudante, né, fazer um mestrado, seria um ano sabático, e eu voltaria para o Brasil. Claro. Aí resolvemos ficar, falei, vou fazer o processo para ver se se vão ser concedido esse benefício, né, que eles mesmo falam, é um benefício. Aí deu certo, o meu mindset virou. Até então, tinha tudo no Brasil, ainda tem alguma parte dos meus investimentos no Brasil, mas hoje eu já praticamente... falta pouco para estar trazendo para cá. E aí o que aconteceu foi que o processo foi aprovado, passaram-se esses 6 meses, aí eu falei, agora eu tenho que gostar da ideia. Aí passei a curtir aquilo ali tanto, de uma tal forma, que no dia da entrevista com o cônsul, a nossa passagem já estava comprada para o mês seguinte. A gente, depois da entrevista, tem 6 meses para sair do Brasil. E o cônsul perguntou, quando é que vocês vão? A gente, amanhã. Nós vamos amanhã. Entendeu? Ou seja, já era o mês seguinte, foi um mesinho só a mais, e a gente se mudou de vez. Isso foi em 2017, né? E graças a Deus, enfim, obviamente que aí, voltando agora no assunto da questão da empresa que você perguntou, né? Que a gente montou, criou no Brasil e tudo mais. Óbvio que rolou uma insegurança na época, porque eu não sabia como é que ia ser tocar o meu negócio daqui, lá no Brasil, um negócio que já estava consolidado lá. Só que eu estruturei, né? Usei a tecnologia a meu favor para estruturar, para que eu pudesse tocar daqui. E, surpreendentemente, surpresa boa, o negócio cresceu bastante pelo fato de a gente ter aberto esse braço comercial e ter uma demanda muito grande dos brasileiros que estão aqui, que precisam trazer recursos e, eventualmente, também levar de volta. Então... E americanos, você
atua com o público americano, câmbio Olha, para fazer investimento no Brasil, uma coisa atuo, nesse sentido? atuo. A Bacana. gente tem clientes americanos, não só americanos, mas Sim, de outros países, enfim, tá? Alemão, isso, francês, isso. tem cliente no mundo todo. Quer dizer, mundo todo, assim, os principais países aí da Europa e Estados Unidos, Portugal e Europa, né? E que são, por exemplo, clientes que investem, existe muito isso, né? A gente tem contrato com imobiliária boutique no Brasil, por exemplo, que é especializada em atender o estrangeiro que quer comprar imóvel lá. Então, são pessoas físicas ou jurídicas, que aí a gente eventualmente abre uma conta CDE para que ele aporte o capital para o Brasil, ou seja, envie o dinheiro dele para o Brasil, converta para os reais e possa comprar lá, Bacana. Fazer o fazer investimento, investimento, comprar o uma imóvel. propriedade, né? Enfim, Exatamente, é isso aí. E tem Tem muito. estrangeiros que montam hotéis, né? Compram Tem. terrenos, constrói É, pousadas e tem etc. assim, porque, de certa forma, para o estrangeiro fica barato, né? Por conta do dólar. Ele, às vezes, investir lá, né? Comprar. Então, assim, são operações de extrema relevância, operações grandes. Aqueles A gente comprando imóvel de 20, 30 milhões de reais, tem bastante. bastante, então. Então acabou sendo também, imagino, um braço comercial para prospectar novos clientes, eu diria, né? Mas E aí, também. mas aí nesse caso é o Porque... seguinte, o braço comercial aqui hoje, ele capta brasileiro. Esses clientes, eles vêm por outras fontes. Ok, Eles vêm por entendi. outras fontes. De Entendi. contratos de parceria que a Ok, gente faz. ok. Às vezes Entendeu? imobiliárias, né? Que você acaba Exatamente. fazendo Exatamente. conjunto, precisa de ter uma solução de câmbio. Pessoa Isso. que está vendendo, né? Estruturando o negócio, você precisa ter sempre uma solução, né? De câmbio, de Isso. transação para poder fazer o clearing. E daqui Exatamente. para lá, né? E de lá para cá, né? Também, É né? isso. Vai É estar isso. sempre. Porque o câmbio é complexo, né? Então, se bate num banco sem assistência, às vezes não consegue caminhar, pedem muitas coisas que às vezes são desnecessárias, entendeu? Ou seja, então você tendo uma empresa especializada naquilo ali para tratar o assunto para você, a agilidade é outra, a facilidade é outra, né? Agora a pergunta do brasileiro, ó. Você que está aí assistindo, que mora no Brasil, quer trazer um dinheiro para os Estados Unidos, fazer sei lá, um pagamento, ou transferir um dinheiro para ter uma reserva, um investimento aqui nos Estados Unidos. Quanto tempo para Ah, transferir? Ele fez a transferência lá para sua corretora, quanto tempo que o é. dinheiro chega na conta dele aqui nos Estados Unidos? Na verdade, a gente é banco no Brasil, Banco, né? né? A gente é banco de câmbio lá, né? Ok. Então Então, explica antes essa diferença de uma corretora e do banco. Qual que é a diferença? Então, vamos lá. Existem as corretoras de câmbio, tá? Que hoje tem a possibilidade de ter posição própria e até 300 mil, até 100 mil dólares elas podem fechar uma operação de câmbio, Ok, tá? Tá para mudar isso ou já mudou de 100 para 300, é alguma coisa assim. Mas ok, vamos dizer que ele tem que fechar uma operação de 300 mil dólares. Na corretora, com a posição da corretora, ele pode fechar até 100. Tá? E ok, teria que quebrar essa operação em três contratos, por exemplo. ok. Tá? Já o banco, não. O banco ele não tem essa limitação. E, na verdade, não é que a nossa empresa é um banco. A nossa empresa ela é correspondente cambial de bancos de câmbio no Brasil. Ok. Então, a gente opera banco, não opera corretora. Tá? E como é que funciona a nossa operação? O cliente ele entra na estrutura, ele é cadastrado, a gente aprova um cadastro de câmbio hoje de uma agilidade incrível. Tem bancos no Brasil que demoram 15, 20 dias para aprovar um cadastro de câmbio. A gente aprova no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Então, é realmente muito rápido. É onde a gente consegue fazer a diferença mesmo na operação, porque às vezes a gente pega o cliente que chega hoje falando assim, eu tenho que pagar o dinheiro tem que estar aí amanhã, porque é o closing do imóvel que eu estou comprando é amanhã. E a gente consegue fazer. Então, assim, e aí uma vez que fez o cadastro e está aprovado, o limite está atribuído, a gente está apto a fechar a operação de câmbio. Fechou o câmbio de manhã, no mesmo dia à noite, o dinheiro já está na conta No no mesmo exterior. dia. Fechou o Quer câmbio na dizer, parte da tarde, simples. precisa no mesmo dia? Pode conseguir? Pode conseguir. Muitas das vezes a gente consegue, mas eu não gosto de garantir. Porque a gente está falando de uma operação, uma wire transfer internacional, ou seja, é banqueiro comunicando com banqueiro, e aí, obviamente, isso daí é via sistema SWIFT, tá? Que é um Sim. sistema mundial entre os bancos, e isso, obviamente, pode comprometer o prazo desse dinheiro ser creditado. Então, a gente gosta de dizer o seguinte, não, fechou na parte da tarde, eu garanto que no dia seguinte está na conta. Ok. Tá? Para não furar com o cliente. O cliente ter também essa... hoje tem muito... Mas é muito rápido a operação. Sim. Hoje, o cenário dessas fintechs, apps, qual que seria o diferencial, por exemplo, para a pessoa que vai fazer um câmbio? Vou lá
usar a empresa do Marcos, né? O banco, enfim. Qual que é a diferença de fazer do que o cara fazer no app? Que hoje está bem popularizado, você baixa um app no seu celular, você faz a transferência. Qual que é a diferença primordial? Boa pergunta. Bom, vamos lá. A nossa operação é a operação, vamos dizer assim, mais private, né? Então, a gente está lidando com operações assim de mais volume. Então, é quando o cliente quer comprar um imóvel, que aí você imagina o seguinte, o cara está comprando uma casa aqui de $1 milhão, ele vai fazer essa operação no aplicativo? Não é pouco provável. Não pouco vai. provável. E assim, e a operação de aplicativo, ela funciona muito bem, ela é muito boa, alguns são até agressivos, só que assim, você está lidando ali com a tecnologia. A nossa operação, como eu te falei, a gente é assistência total, é pegar o cliente e carregar ele no colo. Então, a gente vai entender a demanda dele, vai entender a necessidade, vai orientar, vai ensinar, vai explicar, vai entender se o caminho dá para mudar para que ele pague um IOF menor. E ali ele vai ter sempre alguém à disposição dele para atender ele. Atendimento humano, dele. Não Atendimento é humano. Um robô, não. Exatamente. Okay. Atendimento humano. E assim, a gente faz operação de qualquer valor, desde que ele tenha capacidade financeira para isso. O céu é o limite, mas eu quero operar $1.000. A gente opera. Não tem problema nenhum. $1.000, $5.000, principalmente com os clientes que já são clientes da casa e são pontuais. Mas a questão é que nas operações, assim, a questão do valor não é um impeditivo, mas obviamente que ali ele tem um atendimento, né, que por ele ter pessoas, né, cuidando dos interesses dele, a facilidade é maior e a segurança também acaba sendo maior. Não estou dizendo que a operação de aplicativo tem qualquer tipo de segurança, mas você imagina, como eu te falei, muitos dos aplicativos que o cara vai lá e abre uma conta e tal, às vezes ele vai dar esse limite simples de R$100 mil, né? E aí, se o cara ele não precisa, pode fazer mais. Não, até pode. Tem alguns casos que aí chega um e-mail pedindo o documento do cara para ele apresentar, aquela coisa toda. Mas, obviamente, que tem a questão que às vezes pode ser um pouco mais demorado. Às vezes o dinheiro pode entrar no dia seguinte, às vezes não conseguir entrar no mesmo dia, conforme ele precisa. Então, assim, a nossa operação é uma operação que vai ter sempre uma pessoa para atender o cliente. Para atender, então, maravilha. É um diferencial que eu acho que faz sentido. Eu tenho uma pergunta em relação, que na verdade, é uma dor que muitos brasileiros têm aqui nos Estados Unidos, principalmente quem é empresário. Com o mundo globalizado hoje, você acaba contratando profissionais no Brasil. Sim. Ok? Pessoal que faz digital marketing e agência de publicidade, é muito comum quem é empresário aqui contratar pessoas no Brasil. É verdade. E eu lido com isso, eu contrato pessoas também no Brasil, tenho um prestador de serviço aqui e lá, e eu sinto certa dificuldade para fazer essa operação toda certinha, pagando pessoa jurídica no Brasil. Sim. Entendeu? Solução, às vezes, é complicado. Você tem um entendimento de como seria uma solução fácil para você, não pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica América pagar pessoa jurídica no Brasil, entendeu? Uma empresa americana pagar uma empresa brasileira, e às vezes é uma empresa pequena, o cara às vezes é um MEI no Brasil. Uhum. Ele tem, o MEI é como se fosse uma pessoa física, porém ele tem um CNPJ. Claro. E por que é importante para você que é empresário aqui contratar e pagar pessoa jurídica no Brasil? Porque no Brasil, se você contratar como pessoa, tem a questão do imposto e de retenções também. Quando é uma entidade, uma empresa no Brasil, você vai preencher um formulário W8 com entity. Tá? É uma questão do IRS interna, Entendi. Você tem que manter esse registro dentro da sua empresa, e é importante que você cadastre, se você utiliza o QuickBooks, né, ou outro software contábil, como venda, como fornecedor, pegar todos os dados completos, pedir lá para o seu prestador de serviço assinar o W8, mantém arquivo na sua empresa, como se fosse um subcontrato aqui nos Estados Unidos, que é o W9, né, que seria o W9. Uhum. Para estrangeiro, você tem que ter toda e fazer a operação de câmbio oficial. Tá? Não ficar pagando usando o Pix, seu pessoal, pagando lá e depois contabilizar aqui. Não, você tem que fazer pelas vias oficiais, banco, né, corretora de câmbio. Então essa é uma dor que muitos empresários têm. Não é um processo tão fácil. É uma coisa que até eu, particularmente, tenho essa demanda. Tá. E eu gostaria de entender um pouco, se você tem conhecimento, se já tem uma expertise nesse aspecto. Já vi que eu vou sair daqui com mais um cliente. Aí, eu tenho, e não só eu acredito,
Esse tipo de solução era uma solução demandada por muitos claro, eu sei. empresários aqui nos Estados Eu tenho Unidos, clientes que querem fazer a coisa precisam. certa. Sim, com certeza. Tudo como manda a legislação do IRS aqui nos Estados Unidos. Sim, ok? você tem, aí nesse caso aí seria o seguinte, a empresa brasileira que precisa receber o recurso, ela tem que se cadastrar junto à nossa estrutura. Ok. Tá? Te aprova um cadastro aí de pessoa jurídica. Aí, a operação de câmbio, nesse caso, ela é uma operação simples, é como se fosse uma exportação de serviços, tá? E o que a gente precisa, obviamente, que aí também depende um pouco do valor da operação. Se for uma operação de valor mais expressivo, é exigido o contrato entre as partes, assinado, e uma invoice. E O às IRS vezes- exige o contrato é importante ter. Entendi. Entendeu? Independente, o que ele está falando é questão brasileira. Eu vou agora pegar eu o tô gancho, falando lá do Brasil. falar um pouco dos Estados Unidos. Se você for contratar um prestador de serviço, qualquer lugar do mundo, fora dos Estados Unidos, é importante que você, depois eu vou colocar o link, inclusive, aqui nesse vídeo, do formulário e que faça um contrato. Tá? Um International Independent Contractor Agreement é o nome do documento. Importante fazer bicolunado. O que é isso? Um lado em inglês, um lado em português, e o lado que vale, no final, se houver qualquer divergência na tradução, nos Estados Unidos, porque quem está contratando é a empresa americana. Entendi. Ok? Então, aí... Só é importante que acabe esclarecendo, né? Claro. Você falando o lado do Compliance Brasil, eu passando um pouquinho de como funciona o lado do IRS Estados Unidos. Perfeito. Então, assim, basicamente é o contrato entre as partes e uma invoice, tá? E aí a gente consegue aprovar a operação de câmbio, a empresa que faz uma remessa em nome daquela empresa no Brasil que se cadastrou junto à nossa estrutura, a gente disponibiliza esse canal bancário para que ela receba o recurso. Chegando lá, fecha o câmbio e acredita os reais Sim, na mas conta. a invoice seria a nota fiscal, correto? Na verdade, a nota fiscal ele até vai emitir depois na contabilidade dele, mas para o fechamento de câmbio basta a invoice. Pode ser uma invoice E a invoice já tem que estar em dólar, então. A invoice E se o contrato foi a invoice é em fixado dólar. em reais? Ele pode até também, a invoice pode até estar em reais Não há problema. Não, ok, não há problema. ok. E a gente fazer o que não pode Porque é o geralmente seguinte, a empresa americana contrata no Brasil, como a moeda corrente brasileira é real, Sim. paga em real. Sim, entendeu? mas assim, só que ele vai remeter dólar. Sim. E ele vai ter que converter Sim, lá ele no Brasil. vai pagar em dólar, É. mas a empresa brasileira vai receber o valor em reais. Isso. A única questão é que, assim, o que acontece habitualmente são as invoices serem em dólar, tá? Ok. Para ficar batendo exato com o valor que está sendo remetido. Por quê? Porque nunca a gente vai poder fechar um câmbio de um valor que fique acima do valor da invoice. Abaixo não tem problema, mas acima não pode. Aí tem que alterar o valor ou uma invoice complementar. Entendi. Ela tem que suportar o total Então, da no operação. final das contas, o dólar que é a moeda referência. É a moeda referência. Entendi. Moeda referência. Tá vendo, pessoal? Você que é brasileiro, você que tem sua empresa aqui, e muitos têm, que eu sei, que contrata profissionais no Brasil, principalmente, quem é brasileiro, né? Aí, o dólar sempre é referência. Você pode, obviamente, contratar pessoas, fixar um preço em reais, mas no final das contas você vai ter que equalizar no câmbio e compensar, né? Para que no final chegue o equivalente em reais lá para o seu prestador de serviço, para o seu parceiro, enfim, colaborador. E assim, só mais uma informação que pode ser legal sobre esse assunto. A gente tem até clientes na nossa carteira que tem muito volume de operação para ter que pagar no Brasil. Quando o volume é muito grande financeiro e às vezes os fornecedores no Brasil são alguns e não só um ou dois, às vezes faz sentido a gente abrir uma conta de não residente dessa empresa estrangeira junto à nossa estrutura. Então, quem se cadastra com a gente é a empresa estrangeira. Que aí ela manda o recurso para o Brasil. Vamos dizer que ela tenha lá, sei lá, $500 mil para pagar de diversas situações lá, diversos serviços que ela vem contratando e tudo mais, né? Por exemplo, empresa de evento, acontece isso e tudo. E aí, o que acontece? Nesse momento, ela manda os $500 mil, converte, entra os reais na conta, e aí ela paga em reais a nota fiscal transferida. Exatamente. A gente tem que ter sempre um documento para suportar o pagamento, porque o que acontece? Uma conta de não residente no Brasil, que é uma conta em reais, ela tem um tratamento totalmente diferente de uma conta em reais de um brasileiro. Dá para fazer Pix? Não dá para fazer Pix. Não dá para fazer Pix. E aí é o tal negócio. Por exemplo, vamos dizer que a gente está lá no Brasil, nós dois moramos lá, eu posso fazer um Pix para tua conta, você pode fazer um Pix para minha, do valor, eu posso, sei lá,
Qualquer necessidade, a gente foi ali, almoçou junto, você pagou meu almoço porque eu estava sem minha carteira na hora e depois eu te fiz um Pix da metade e acabou. Isso aí pode ser feito. Agora, nesse caso da conta de não residente, qualquer transação que é um crédito ou um débito numa conta de não residente, ela é informada ao Banco Central obrigatoriamente. Então, tem que ter um documento para suportar. Que aí, no caso, seria uma nota fiscal e aí você faria uma transferência, né? Sim, exatamente. A gente tem casos, por exemplo, de clientes que têm imóvel no Brasil e recebe aluguel. Recebe nessa conta. Aí tem que pagar condomínio. Paga através dessa conta. Paga boleto? Paga boleto. Tudo nessa conta. Exatamente. Só que tem que ter sempre ali, ó. Tá ali o boleto do condomínio, porque aí tem que ter o documento. Fica no dossiê da operação. Ok, entendi. Maravilha. Marcos, papo assim, fantástico. Fantástico, assunto obrigado. Muito relevante para o brasileiro que mora aqui, para você que está no Brasil, que também quer vir para cá, ou quer vir estudar, fazer negócio. Você que mora aqui, que já nos segue, que acompanha o canal. Enfim, eu quero te agradecer. Infelizmente, temos um tempo delimitado, senão também fica muito longo, né? Sim, claro. E com isso. Mas acho que a gente falou bastante coisa, né? Sim, espero que todos gostem e que a gente possa ter contribuído aí com o nosso. E eu quero que você deixe suas considerações finais agora aqui, concluindo a sua participação no podcast. E desde já te agradecendo. Sim, claro. Assim, agradeço a você aí o convite mais uma vez. Me sinto honrado de estar aqui, podendo contribuir com o teu podcast, que eu tenho a oportunidade de ver que assim, você está sempre fazendo um trabalho muito interessante, trazendo assuntos relevantes e pessoas extremamente relevantes também. Conheço alguns, né? E fico feliz de poder ser um deles aqui agora e agradeço mais uma vez. Me coloco à disposição para sempre que você precisar e também para quem precisar aí tirar qualquer dúvida sobre o nosso assunto. Obrigado, Marcos. Eu que estou honrado, agradeço muito você ter aceito o meu convite. Claro, e prazer. Honrado com isso. É um prazer. Nós vamos colocar as redes sociais aqui, tá, do Marcos no vídeo para você acessar, da empresa, no caso, o site, né? Sim, e o Instagram. Fala que o nosso editor vai colocar. Tá, o site é www.inautgroup.com.br. Ok. O Instagram é inaut.group, @inaut.group. Ok, vai estar na tela também aqui para você marcar quem tiver interesse, vai poder mandar lá uma mensagem, seguir, enfim, acompanhar. E se você gostou desse podcast, por favor, inscreva-se no nosso canal, dá aquele like, compartilhe, mande para o seu amigo, fale, comente, curta, compartilhe, enfim, porque isso ajuda. A gente está sempre aprimorando e trazendo convidados valiosos, como o Marcos aqui hoje, que Agradeço. passou lições importantíssimas de como funciona o mercado cambial, além de dicas importantes para você que é imigrante, para você que é empresário, para você que está buscando sua vida nos Estados Unidos, tanto que está no Brasil, querendo vir para cá, ou você que já mora aqui e que está cada vez mais buscando crescer nesse país abençoado. Muito obrigado mais uma vez, Deus te abençoe, como sempre digo, vamos em frente! Valeu.